Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô, se tá aí me vendo bem, me ouvindo bem, só escrever aí, por favor. Hoje, nessa live, que usualmente é terça-feira, mas que estamos aqui hoje reunidas numa quarta-feira, porque hoje que eu consegui fazer essa live, mas tô aqui, como toda semana, né? Como o meu compromisso com vocês de estar aqui ao longo de toda a semana. Já acho que já são mais de anos, né? Mais de um ano e meio, pelo menos, aqui, semanalmente. E a ideia dessa live é para falar o seguinte para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre compreensão leitora, porque de várias formas sempre tem perguntas referentes a isso, né? Meu filho não compreende, ou eu dou aula para crianças de quarto ano, quinto ano, e elas ainda não compreendem o que elas leem, terceiro ano. O que está acontecendo aí, o que pode estar acontecendo? E eu pensei nessa live também, pensando num gancho de uma aluna minha, que ela veio me perguntar no direct o seguinte: ela é aluna da formação completa de alfabetização, e ela veio me perguntar se, com o conhecimento que ela tinha sobre o método fônico, sobre a alfabetização, a consolidação da alfabetização com a compreensão leitora, se isso seria o suficiente para ela dar conta de ajudar uma colega cujo aluno dessa colega ele não conseguia, assim, ele era até um bom aluno até então, ele era um bom aluno até os seus 8 anos, 9 anos, parecia que ele estava indo bem, parecia que a coisa estava andando. No entanto, de repente, a criança começou a ter uma queda no desempenho escolar, passou a se desinteressar em aprender, passou a cada vez tentar ler menos. E aí, esse aluno, né, da colega dela, já estava no quarto ano e não conseguia, de fato, mais aprender. Já tinha, parece que assim, jogado a toalha, sabe? Já tinha desistido de aprender, já não queria mais estar ali na escola e tudo mais. E ela queria saber se ela conseguiria ajudar. E eu falei pra ela, claro que sim. Porque muito provavelmente o que tá acontecendo com esta criança aí na quarta série, né, no quarto ano, na verdade, quarto ano que ele tá, que seria a antiga terceira série, mas no quarto ano ele tá sinalizando o quê? Ele tá sinalizando que a compreensão leitora, né, ele não consegue compreender o que lê, porque ele nem sequer consegue ler aquilo que ele precisaria para ler. Então, até um certo momento, deu uma camuflada essa incapacidade de ler. Não uma incapacidade porque ele é uma pessoa incapaz, de forma alguma. Não é a criança culpada, a criança não é incapaz quando ela não aprende a ler, não é isso. Mas no sentido de que os elementos que lhe foram apresentados não foram explícitos o suficiente, muito provavelmente, para fazer com que ele aprendesse. E aí ele acabou ficando no caminho. Só que até uma certa idade, até o terceiro ano, a criança ainda consegue camuflar isso. Por que ela consegue camuflar? Porque ela tem muitas palavras associadas com figuras, ela tem muita ajuda da professora, ela tem muita mediação da professora ali, né? Vamos tentar ler, olha só, aqui a professora vai meio que ditando, soletrando palavras, soletrando as sílabas e a criança vai indo. Só que chega no momento, né, que principalmente na quarta série, no quarto ano, no terceiro ano, que já começa a ficar complicado. Que já começa a acender sinais de alerta, que se a criança não aprendeu, já fica evidente para ela, que é o pior de tudo, porque daí ela já consegue ver que o colega consegue, o outro consegue, enfim, né, que o vizinho consegue, o primo consegue, ela começa a ouvir, ter essas comparações e ela não consegue. Então já fica claro para ela, já fica claro também para a professora e principalmente para os pais. Os pais já não conseguem mais fechar os olhos para a situação e que a criança não aprendeu o básico, né? Que é ler. Então, isso tudo para dizer para vocês que existe um conceito
que foi preconizado lá na década de 80, em 1982, a partir de um trabalho de uma pesquisadora australiana, que ela fez uma pesquisa em alunos australianos, né, mais de 60 alunos australianos, e ela identificou que haveria, então, na quarta série, uma queda da quarta série. É quando fica evidente que a criança já não aprende mais. E essa queda da quarta série estaria muito associada com a incapacidade de compreender textos e em dois elementos da compreensão de textos. No nível mais básico e mais inicial, relacionado a uma decodificação, que depois isso foi incrementado, né, com outros estudos foram contribuindo para isso, dizendo que não basta só a gente esperar que a criança vai compreender o texto simplesmente no seu contato com o texto, simplesmente tentando ler. Não, a gente precisa, num primeiro momento, ensiná-la a acessar esse texto. E a gente acessa o texto por habilidades de decodificação, de uma conversão entre as letras e seus sons e como que aquelas formas gráficas se relacionam com os sons. Um primeiro momento é isso. Num segundo momento, a criança precisa usar essa decodificação, mas essa decodificação ela não pode ser lenta mais, ela já tem que ser automática, ela já tem que ser automatizada, ela tem que ser mais rápida. Para quê? Por uma questão de memória de trabalho, libere-se espaço nessa memória de trabalho e a criança consiga agora compreender o que lê. Só que para ela compreender o que lê, também tem um outro aspecto da memória que é muito importante, que é a memória de longo prazo, que é o quê? A criança ter a capacidade de reter informações dessa memória de longo prazo, que são os conhecimentos prévios. Tudo aquilo que ela aprendeu e foi acumulando durante a sua jornada, né? Tanto em casa, na sua vida, na jornada escolar e tudo mais. Esse conhecimento do mundo, esse conhecimento de vocabulário, esse conhecimento oral, mas também esse conhecimento que vem a partir da leitura, vai formando um conhecimento prévio que fica muito mais fácil para quando ela decodifica a palavra, automatiza essa decodificação, ela acessar o significado do que está ali. Então vocês vejam que a compreensão, ela é ampla nesse sentido porque ela envolve vários processos diferentes. De um lado, um processo de decodificação, a decodificação que tem nesse trabalho aí... Não, tem um outro trabalho dentro de um livro que chama Ciência da Leitura, da Margaret Snowlin e o Holmes. E o que eles falam? São vários autores e um dos capítulos, uma professora escreve, lá uma pesquisadora escreve uma parte sobre compreensão. E dentro desse livro ela vai dizer que nessa parte da decodificação tem subprocessos. E o que seriam esses subprocessos? Esses subprocessos no primeiro momento, conhecer as letras, conhecer seus sons, tudo aquilo que vai favorecer a automatização da decodificação. Então, é como se fosse também os conhecimentos prévios que a criança precisa ter numa memória de longo prazo para ela poder automatizar a decodificação. A decodificação automatizada, agora ela precisa automatizar a compreensão. E para ter uma compreensão, ela precisa ter, como eu disse, possibilidade dela ter um conhecimento prévio, leitura em voz alta sendo feita para essa criança, desenvolvimento de vocabulário, linguagem oral. Então, muito contato com a linguagem oral, né? E claro que cada vez mais, conforme ela vai lendo e aprendendo a ler, isso tudo vai se estreitando, vai sendo uma coisa só. Como parece que a leitura vai sendo uma coisa só, sabe? Parece que a decodificação e a compreensão é uma coisa só que inicialmente elas não são. Mas quando elas vão se estreitando, assim, cada vez mais acontece o quê? É um círculo virtuoso que o Daniel Willigan cita lá naquele livro que ele tem, Crianças que Leem. Ele diz lá que esse círculo virtuoso da leitura é quando a criança lê, e aprende cada vez mais, e lê cada vez mais, e compreende cada vez mais. Então vocês vejam que é um processo que se autoabastece, porque ela aprendeu a ler, certo? Ela decodificou. Aí ela vai cada vez mais querendo ler.
Aí, cada vez que ela lê, ela automatiza mais a leitura. Automatizando a leitura, ela permite que ela compreenda. E ao compreender, ela vai guardando essas informações num conhecimento prévio. Então, cada vez mais ela lê melhor e aprende mais. E o contrário também é verdade. E esse é o problema. Por quê? Quando a criança nem sequer decodifica, que eu vi que alguém comentou aí, né? Meu filho tem 8 anos, não sabe ler. Tem que ensinar a ler da forma correta. Aí, olha, Ana Maria, meu filho tem 8 anos, não sabe ler. Então ele tá nesse primeiro processo da decodificação. Primeiro você tem que ver, ele conhece as letras do alfabeto? Esse subprocesso da decodificação, que depende de conhecer as letras e seus sons, ele domina isso? Muito provavelmente não. Então você tem um ponto de partida, e o ponto de partida é ensinar o alfabeto de uma forma completa, as letras e seus sons. Isso é um primeiro momento. Automatizar isso para que depois ele consiga acessar a decodificação das palavras. Aí, num outro momento, num outro processo que vai andando ali, né, concomitantemente, mas não é junto, né? Ele vai andando conjuntamente, mas não é no mesmo processo. Ele vai acontecendo porque um vai fortalecendo o outro, mas são processos separados, né? Então a compreensão ela vai precisar, para ela se consolidar, para a criança compreender, que é a finalidade da alfabetização, lemos para compreender, ela vai precisar ter tudo isso anterior que eu falei aqui. Então, vocês têm que pensar, eu gosto de dizer assim, a gente tem que pensar que tudo que a gente for ensinar para a criança tem que ser explícito o suficiente. Então, assim, se eu espero que ela leia, e a leitura envolve um processo de ver as letras e juntar as letras, mas não é juntar nome de letra nem sílaba, é juntar os sons das letras, eu preciso ensinar isso e automatizar, consolidar e permitir que... Porque quando a gente faz isso, acontece o quê? A memória de trabalho, ela não é ilimitada. A memória de trabalho é o nosso processamento das informações. Então, quando a gente não está automatizada com algo, né? Eu não automatizei alguma ação, eu fico mais tempo tentando processar aquilo e eu perco o foco em outras coisas. Vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu não sei cozinhar. Acontece o quê? Quando eu me pego para cozinhar, nada para mim é automático na cozinha. Então, tudo leva tempo, tudo eu demoro, tudo eu tenho que pensar muito para fazer. Então, eu não consigo incrementar, eu não consigo inventar uma nova receita, eu não consigo fazer o além. Eu tenho que fazer aquilo que tá ali quase que engessado, mecanicamente. Num primeiro momento, porque eu não sou uma pessoa destra na cozinha a ponto de fazer aquilo automaticamente, a ponto da minha memória de trabalho, que está processando toda aquela informação do que precisa ser feito, executar de um modo automático. E a leitura, gente, é como se fosse isso para a criança. Então, se ela não automatiza o que ela precisa para ler de uma forma automática, e isso se consolide automaticamente, ela não vai sequer conseguir ler rapidamente para favorecer e ter acesso à compreensão leitora. Então, as coisas estão separadas, mas está tudo conectado. É igual na cozinha, como eu disse. Adianta eu não sei cozinhar, eu vou me prestar a fazer algo e já querer inventar algo, vai dar certo isso? Eu vou conseguir? Muito provavelmente não. Muito provavelmente vai me faltar o quê? Os conhecimentos prévios, os elementos prévios, os subprocessos que antecedem eu querer incrementar na cozinha. Na leitura, a gente tem que pensar exatamente a mesma coisa. Vamos pensar quando a gente aprende a dirigir. A gente aprende a dirigir, aquilo tudo é apertar a embreagem, pôr a primeira no carro, anda um pouquinho, põe a segunda, é tudo tão mecânico, porque o processo ainda não se tornou automático. Quando se torna automático, aí a gente faz cada uma, né? A gente anda, entra em qualquer rua, entra em qualquer vaga de estacionamento, né? Coisas que eu julgaria impossível há um tempo atrás, porque não era automático o suficiente. Então, eu tava levando muito tempo para processar aquelas informações básicas e eu não conseguia fazer.
Na leitura e na compreensão, na aprendizagem da leitura e da compreensão, é como se fosse a mesma coisa. E aí eu quero mostrar aqui pra vocês um resumo disso que eu falei. Olha, isso daí é um texto que resume um pouquinho de como que tá a relação entre a decodificação e a compreensão, né? E aí quando a gente olha numa criança, lá na sua 4ª série, quando ela já não compreende o que lê, mesmo ela ter passado 5 anos na escola, ficou evidente que a compreensão não foi atingida. Mas aonde que está o problema? Será que é só estratégia de compreensão? Na maioria das vezes, não é. Não é isso que vai ser suficiente. Não vai dar certo ficar ali fazendo estratégia de compreensão leitora. Daí a criança começa a cair. Essa queda da 4ª série é isso. É quando a criança não consegue compreender o que ela lê, ela não consegue entender e ela passa a se desinteressar. E aí parece que aquilo que vinha vindo bem, de repente cai. Quantas de vocês, eu até coloquei a perguntinha lá, né, nos stories, vocês conhecem crianças assim, ou conheceram na vida escolar de vocês? Eu conheci. Eu tive colegas de sala de aula que eram totalmente envolvidos na escola, parecia que estavam indo bem. Aí chegaram de repente nessa 4º ano, 5º ano, nessa mudança toda, ficaram para trás. Por quê? Muito provavelmente lacunas da alfabetização ficaram essas lacunas na alfabetização. Aí qual que é o resultado? Uma criança desinteressada. Olha, um diário para 3 comentando, eu fui essa criança. Então a gente passa a se desinteressar pelo estudo, porque eu vou assim, eu não sei aquilo, porque de repente não me ensinaram, né, corretamente, e aí agora eu não quero mais, aquilo não serve pra mim, aquilo eu não quero mais. Olha, só nota 10 até a 4ª série, depois só ladeira abaixo. Porque depois os conhecimentos prévios e a leitura automática, que não dependa mais de pistas visuais, que não dependa mais de contextos muito facilitados para se compreender o que lê, quem não tem bem consolidada a alfabetização vai sofrer as consequências dessa forma. Vai ficar para trás, vai ser ladeira abaixo, parece que era um excelente aluno e de repente não é mais. Olha, a Antaliele, meu filho está com 10 anos, tem muita dificuldade de ler e da pronúncia, né, e de pronunciar. Então, as coisas estão conectadas, né, a linguagem oral conectada também com a linguagem textual. Então, a gente precisa consolidar tudo isso, né, e como que a gente consolida? Vou entrar aqui um pouquinho, né. Então aqui, ó, só para trazer uma referência, a relação entre decodificação e a compreensão, olha, é multiplicativa. O que é uma multiplicação de 2 fatores, né? Então, nenhum dos fatores pode ser 0. Só pensar na tabuada. Se 1 for 1 vezes 0, 0, né? Então, se eu tenho decodificação de um lado e compreensão, né, conhecimento do outro, o resultado vai ser 0. Então, ela é um resultado multiplicativo, né? Não pode haver compreensão, o resultado não vai ser a compreensão se a criança não tiver a capacidade de decifrar ou reconhecer palavras, e de maneira semelhante, a compreensão fracassa se as crianças não tiverem a compreensão linguística. Então ela precisa o quê? Ter um conhecimento de mundo, uma compreensão oral. Antes de tudo, compreender bem oralmente informações. Por isso que a gente tem que ler muito para as crianças. Por isso que tem que ter muita leitura em voz alta. Por isso que tem que ter esses estímulos do desenvolvimento da linguagem oral. Muita conversa. Esquece telas para as crianças. Não deixem as crianças na tela, né? Limitem os horários. Os horários principalmente antes de começar o estudo. Tudo isso precisa ser limitado pelo seguinte. Porque se a criança não tiver uma compreensão linguística legal, ela não vai conseguir compreender o texto também. Tanto porque essa compreensão linguística ela é problemática, quanto porque a decodificação que eu falei para vocês também é problemática, né? Então, assim, as crianças que elas não tiverem isso tudo, elas não vão entender o que elas acabaram de decodificar, tá?
Isso daí vem a partir de uma visão, né? Eu coloquei a Kate Nation, né? Que é um artigo que chama Dificuldades de Compreensão da Leitura, mas isso nada mais é do que uma visão simples da leitura que foi postulado lá em 1990. Vocês já ouviram falar nisso, nessa visão simples da leitura, nesses dois autores aí, Hoover e Golgi, de 1990? Vejam só, tem muita professora aqui, né, que tá assistindo ou que vai assistir depois. Muito provavelmente vocês não ouviram falar sobre isso, né? A gente ficou aqui na pedagogia brasileira, né, sul-americana, senhora Emília Ferreira, Magda Soares, né? E a gente não viu sobre esses postulados internacionais que existem, né? Então, assim, existe aí a visão simples da leitura e nada mais é do que isso que eu acabei de mostrar, que a compreensão, ela é uma multiplicativa, ela é um resultado, ela é um produto de uma compreensão oral, de uma compreensão linguística, de um conhecimento prévio, bem estabelecido, a criança ter informações prévias, né, para ela poder acessar o significado e a decodificação. E para decodificar, qual é a base dessa decodificação? As letras e os seus sons. Essa é a forma mais eficiente, mais básica para garantir essa etapa inicial aí, tá? Aí deixa eu colocar outra aqui, olha. E a visão simples da leitura nada mais é do que isso. Eu trouxe aí um esquema para vocês, é uma figurinha que a gente fez pro meu e-book da Ciência da Leitura. Então eu coloquei nos stories essa semana, né, o e-book, olha, eu tenho um e-book Ciência da Leitura, que todas essas referências internacionais que estão escritas em inglês, dentro do meu e-book tá em português, né, pra ninguém ter desculpa, eu não sei ler, eu não consigo ler, tenho dificuldade para traduzir e tudo mais, aí em português tá o acesso, né, dentro do e-book. E aí o que acontece? Dentro dessa visão da leitura, a gente fez um esqueminha aí, um desenhinho para dar uma clareada sobre o que é essa compreensão leitora. É esse baú cheio de ouro aí que você abre, né? Cheio de moedas de ouro. E a chave para abrir esse baú seria isso daí. A criança ser capaz de reconhecer as palavras, então ela decodificar, né? Ela vê as palavras como um código a ser decifrado, porque inicialmente é isso. Inicialmente as letras se organizam com as representações dos sons que precisam ser unidos para formar a palavra, né? Então essa relação letra-som, conhecer isso é um subprocesso da decodificação, tá? E no outro lado, a gente não exclui que tenha o desenvolvimento de vocabulário, de conhecimento prévio, para que forme uma compreensão linguística, né? Uma compreensão da linguagem. Porque senão também, né, a criança não vai acessar, ela decodifica. Por exemplo, ela nunca ouviu uma palavra, mas ela decodificou maravilhosamente uma palavra lá, né? Abajur, mas ela nunca viu aquilo, ela não sabe o que é aquilo, ela nunca viu o uso daquilo, ela nunca ouviu uma explicação sobre o que é aquilo, nada, né? Ou teve acesso a um abajur, ela pode ter decodificado, mas ela não conseguiu acessar. Por isso que a compreensão linguística também faz parte, né? Então, para que a gente não tenha crianças que não compreendam o que leem e que não tenham, que não aconteça como a nossa a Diário para 3 aí comentou, né? Que não aconteça isso de ter uma queda brusca do desempenho escolar, porque de repente ela tá tendo lacunas que ficaram nesse processo aí. Esse tesouro não foi bem aberto, porque não consegue compreender o que lê. Cada vez mais, né, com o avançar dos anos escolares, os textos vão ficando mais difíceis. Então, se você não tem conhecimento prévio sobre aquilo, se você não teve acesso à leitura, né, sobre outras coisas que te possibilitam acessar aquilo que você está lendo depois, vai ficando uma bola de neve, vai ficando um problema muito sério, né? Porque tem uma outra coisa na leitura, como eu disse, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente quer ler, e assim o processo, né, esse círculo virtuoso, ele vai se retroalimentando, tá? Então, a gente precisa ter claro o que são esses processos, né, que fazem parte da leitura. Num primeiro momento, uma decodificação, e eu gosto muito dessa frase aí, que resume um pouquinho do que é a decodificação,
que ler, em certo sentido, é um processo de falar consigo mesmo. Então, a gente precisa transformar as formas em sons. Ou seja, as letras que a gente vê, as formas das letras em sons. Então, eu meio que tô falando comigo mesmo. Eu posso falar em voz alta, eu posso falar em silêncio, né? Fazer uma leitura silenciosa. Mas essa conversão, né? Esse processo de transformar as formas das letras nos seus sons, ela é essencial, né? E aí, como eu disse, esse subprocesso da decodificação ocupa espaço, ou seja, quando o conhecimento da letra e do seu som não está automático, isso não está claro, quando isso não é ensinado de uma forma clara, acaba que a gente não consegue automatizar esse conhecimento e isso vai impactar na compreensão. Então tá tudo conectado, embora as coisas vão acontecendo separadamente, como eu disse para vocês inicialmente, num primeiro momento. Depois que a gente vai chegar lá no final e vai falar, nossa, compreende o que lê bem, compreende o que lê, parece que nasceu assim. Só que não é, né? A gente tem as etapas a seguir, né? Para depois chegar na compreensão. A falta de concentração é decorrente de quê? Meu filho se perde muito. É a falta de foco, é a falta de atenção ordenada, de se ordenar a atenção. A criança depende muito do ambiente que ela tá. Se ela tá num ambiente totalmente disperso, na própria escola, se a atenção não é dada para onde deve ser dada, nesse início aí da decodificação, aonde tem que estar a atenção? Na aprendizagem da leitura e da escrita, nas letras e seus sons, no alfabeto, mas não o alfabeto A de amor, B de baixinho, C de coração, não é assim que a gente ensina o alfabeto. Não é soletrando o nome de letra, nem exigindo que a criança memorize. Como é que é? Ensinando que a letra A pode ter o som de A ou pode ter o som de AN, porque quando ela vê anjo, tem um A ali que não é ágil, né? É outra palavra, é anjo, porque tem essa sonoridade, essa pronúncia do A nasal. Então tem essas diferenças. Então a gente precisa estar com foco e atenção nisso. Senão a gente pede para a criança, presta atenção. E aquele ambiente é todo perturbado, aquele ambiente tem diversas informações, sílabas para todos os lados, alfabetos ilustrados para todos os lados, números, criança e tudo mais, professora e sala enfeitada e tudo mais, e a gente pede, presta atenção, a criança deve pensar, né? Presta atenção no quê? No que você quer que eu preste atenção? Então vamos lá, vamos focar a atenção naquilo que é um subprocesso da decodificação que vai garantir que a decodificação vai acontecer para que a decodificação acontecendo corretamente, a compreensão aconteça posteriormente. Então, é muito abstrato quando a gente fala presta atenção. No que presta atenção? E você que está ensinando, você sabe o que colocar a atenção da criança, né? Então, como eu disse aqui, o essencial de colocar a atenção é inicialmente nas letras e seus sons. A Lins perguntou, o silabário é bom usar? Tem o seu lugar, mas é depois que a criança aprendeu as letras e seus sons. A atenção inicial tem que estar voltada para o que a letra é. A letra como sua forma gráfica, o seu nome e o seu som, né? Por exemplo, o som de silabário, né? Não é S de sílaba, é S, que está presente em silabário, que está presente em ostra, que está presente na sapato, em tantas outras palavras, porque é o som que a letra representa. Então a gente não fecha, né, o nome da letra, a gente não depende de uma memória visual, mas de uma compreensão linguística, fonológica, do que aquela letra que está representada ali pelo sinal, por uma forma S, o som que ela representa, que é isso daí, olha. Olha só a frase que eu coloquei para vocês. Ler em certo sentido é um processo de falar consigo mesmo. Então a gente precisa transformar as formas das letras em sons que elas representam. Então, a atenção tem que estar focada nesse ensino inicial. Por isso que eu falo, essa é a base do método fônico. Não se resume a isso, porque, como a Lins perguntou, o silabário pode usar?
Pode usar. A gente pode usar sílabas depois formadas a partir do som, né? Então tudo tem o seu lugar na alfabetização. Textos têm o seu lugar na alfabetização, mas é depois que a criança aprendeu a ler. Compreensão leitora tem o seu lugar, obviamente é a finalidade, mas depois que a criança aprendeu a decodificar, automatizou a decodificação, aí ela é capaz de compreender o que se lê, né? E ela tem os conhecimentos prévios necessários, vocabulário, compreensão oral, tudo isso previamente para depois ela aprender e conseguir compreender. Então, não se trata de, isso pode, isso não pode, não é só isso, mas é quando fazer isso, quando fazer aquilo, né? Aí deixa eu pegar uma outra aqui, uma outra figura, que é, no fim, para fechar isso tudo aqui com vocês, né? A gente já fechando, não queria me estender muito com essa aula hoje, mas por que a gente tem que pensar em tudo isso? Porque depois... Obrigada, gente. Porque daí depois a gente garante o quê? A gente garante que não vai ter o efeito Mateus ao contrário na leitura. O que é esse efeito Mateus ao contrário? Eu falei aqui pra vocês o que era o efeito Mateus, né? Que é quanto mais a criança lê, mais ela quer ler e mais ela compreende o que lê e mais ela, cada vez mais ela vai lendo melhor, né? Então é um processo que vai acontecendo. Só que um efeito contrário é o seguinte: quando a criança ela não consegue ler corretamente, então ela não conseguiu o básico, acessar a decodificação, ela fica lá. Como seria isso? Tropeçando na leitura, né? S com A, sa, P com O, pô, sapo. Daí você fala, e aí, o que formou dela? Sapo. Sapo, sapo, sabe? Fica esse processo lento, não fica automático, fica assim, silabado, aquela leitura silabada, soletração de nome, de letra, aquela confusão, ou a criança fica usando pista, ao invés dela ler sapo, ela é saia, ela já vai lá e fala, não, é saia, porque quando eu aprendi, era a saia que estava na figura do lado da palavra junto com o S, né? Ou alguém falou pra ela que é o S de saia. Pronto, ela ficou com aquela informação. Se tem o S, é saia que tá escrito. Vejam que não teve o elemento necessário inicial para ela ser capaz de transformar aquelas formas em sons. Isso é uma coisa, né? Então ela fica lá, tropeçando. E aí ela vai tendo dificuldade para isso, ela vai evitando ler, ela vai ali tentando fugir daquele processo. E conforme ela evita a leitura, ela vai compreendendo cada vez menos e ela vai aprendendo cada vez menos, até a gente chegar nessa situação, dessa queda da quarta série. Até a gente chegar aí e não tem mais muito para onde correr com a criança. Por quê? A criança que, olha, tá aí com 10 anos, está dessa forma, se você deixar correr, as pessoas que forem cruzando com eles não vão ter jeito, não vai ter como contornar um processo de alfabetização mal feito. Uma lacuna que ficou lá da alfabetização, a lacuna que ficou lá de trás, os professores do 5º ano, do 6º ano, que às vezes são vários professores, né? Essa prática é muito comum, às vezes agora não é mais um professor. São vários professores e cada professor fica 40 minutos com a criança. Ela vê que tem uma dificuldade, mas ela não dá nem tempo de resolver a situação, porque ela tem que dar conta de todo mundo. E quem que tem que fazer isso? A família ou os professores de reforço, os professores das aulas particulares, os professores dos anos anteriores que ainda conseguem resolver, né? É isso mesmo, Lins, que acontece. Batata e banana. Porque a criança fica presa a nome de letra, a pista para ler, né? Pista de leitura, a forma global de palavra. Como que a gente resolve isso de uma maneira definitiva? E a gente permite que essa primeira etapa da decodificação, do acessar essa possibilidade de transformar formas em sons, para que isso seja a base, caminha ali, sabe? Seja a base para que permita que depois ela compreenda o que lê
que ela avance rumo nos próximos anos escolares e não fique no caminho, a base de tudo é ensinar o que o alfabeto é. As representações dos sons da nossa fala, né? No nível mais fino, que é o nível dos sons das letras, que é compreender que aquela forma gráfica, como eu disse para vocês, aí batata, né, é formado pelos sons das letras b, a, t, a, batata, né? Vocês viram aqui que eu segmentei nos fonemas. Aí você pode falar, nossa, mas eu não aprendi assim, eu não sei nada disso, como que eu faço? Já está comprovadamente, já está comprovado que essa é a forma de segmentar os sons para que a criança não dependa de memorização, né? Porque ela não precisa ficar ba, bebi, bobu, tá, teti, totu, para que ela consiga aprender em torno aí de 30 sons, né? E que esses sons formem as palavras, formem as sílabas. Então ela vai aprender a, b, k, d, né? Enfim, ela vai aprendendo todos os sons das letras e depois ela vai usando essa informação para de fato conseguir acessar a palavra. É isso. Tatiana, me chama no direct, Tatiana. Eu não sei qual curso que você está comentando, se é a formação ou dos sons das letras. Me chama no direct que eu te ajudo, não tem problema. Certo, gente, é isso, né? A gente precisa, então, facilitar, né? A gente precisa facilitar a ponto de que esses conhecimentos que a gente dá previamente sejam automatizados, aquilo que eu falei pra vocês, o mais explícito possível. Então, explicitar, ensinar o que a criança precisa aprender. Depois que ela aprendeu, a gente precisa automatizar esse conhecimento, tornar isso natural, igual eu falei. Quando você aprendeu a dirigir, tem que tornar natural, né? Então a gente aprendeu lá, primeira, segunda, terceira marcha, tal, até o ponto disso ser natural, tá? Isso depois vai ser natural, vai naturalizando e aí a gente consegue ter espaço para fazer outras coisas. Então é isso que a gente precisa ficar atento. E na leitura, a base de tudo, as letras e seus sons. Tá? Então, todas as situações que vocês comentaram, meu filho ficou prejudicado na educação infantil, eu sou professora, não sei ensinar, não sei isso, não sei aquilo, vocês têm que começar pelo básico, pelo simples também para vocês. Quais são as letras e quais são os seus sons? Essa é a base. Então, eu vou começar apresentando isso, né? Esse conhecimento prévio, ele é essencial. E aí eu quero dizer para vocês que na sexta-feira a gente decidiu antecipar a nossa Black Friday. Deixa eu ver se eu consigo colocar um negócio aqui. Pera aí. Aqui, olha, vou falar sobre isso. A Black Friday antecipada que vai acontecer aqui. É segredo ainda a oferta que a gente vai ter, mas é uma oferta que tá muito boa, tá? Então, para quem quiser saber mais e não ter esse risco de não ter crianças que caiam lá na quarta série, precisa remediar, precisa ajudar crianças que não aprenderam a ler corretamente, né? Que ficaram para trás e tudo mais. Entrem no link da Black Friday antecipada, vocês acham no meu perfil, tem um link lá, quem não achar pode me chamar no direct também. Entra no grupo porque a informação vai ser dada somente no grupo, tá? Então vai ser dada somente dentro do grupo especial de mensagem. Então se você se pergunta, por onde começar a alfabetização, qual atividade utilizar, como ensinar o som da letra, quais são os sons das letras, como ensinar o alfabeto, meu aluno não sabe ler, meu filho não sabe ler, tudo isso, a promoção que a gente vai ter na sexta-feira, agora, antecipada, 28 de outubro, vai te responder, tá? Então, é uma Black Friday antecipada, aproveitem, tá? Um desconto especial, uma promoção especial, e só vai ser revelado lá no grupo. Não vou nem falar nada aqui, não vou falar em direct, não vou falar em lugar nenhum, tá? Só dentro do grupo de mensagem. Então precisa entrar dentro do grupo. O link tá na minha bio, tá? Deixa eu ver aqui. Agora eu vi que vocês mandaram umas mensagens aí. A Tatiana, se estiver aí ainda, Tatiana, você precisa ir na aba materiais.
todos os materiais do curso, tudo, material teórico, ou está em bônus, ou está dentro da aula, mas você precisa me chamar no direct que eu te ajudo, vai ser bem melhor, tá? Vai ser bem mais fácil. Mas na dúvida tem uma aba lá que está escrita materiais, né? Escrito materiais, você consegue entrar e ter acesso ao material da aula. Enfim, né? Do que tiver de material, ou atividade, ou material teórico. É isso. Certo, gente? Ficou alguma dúvida quanto ao conteúdo, né, da live? Então, o conteúdo que eu falei aqui pra vocês a chave para não formarmos, então, pra gente não deixar com que nossas crianças cheguem lá na 4ª série e de repente a gente fale, nossa, não aprendeu, né? Quando elas cheguem lá no 5º ano, no 6º ano e falam, nossa, ficou lacuna lá atrás, para que vocês não lembrem de mim daqui a bons anos, né? Para que vocês consigam corrigir agora. Inclusive as professoras, né? Tanto as professoras de escolas formais que precisam ensinar e garantir que as crianças vão aprender. E no fim, o processo é simples. No fim é simples, a gente só precisa saber o que é para entender o que contempla para poder ensinar adequadamente. No fim, é isso, não é um bicho de 7 cabeças, nem deve ser. Essa dificuldade toda da gente achar por onde começar, o que não precisa ser desse jeito. Tá? E aí as professoras que são particulares também, porque vocês conseguem remediar, né, intervir corretamente com essas crianças. Aí você pode dizer, Mari, mas a escola tá seguindo com a compreensão e a criança não compreende. Para no ensino particular e ensina efetivamente o que a criança precisa como base para ler antes de compreender. Né? São etapas separadas que elas se combinam, mas que tem que acontecer separadamente, senão a gente não faz corretamente. Então, garantir essa base bem consolidada, aí depois a criança compreende, lê e lê cada vez mais e tudo mais. Mas ao contrário também é verdadeiro, se ela não lê corretamente, ela lê cada vez menos, compreende cada vez menos e aí é ladeira abaixo, né? É cada vez mais difícil se recuperar, tá? Então não tem outro caminho, outra solução, senão garantir que as bases sejam bem consolidadas, tá? Eu vou deixar essa live salva, né, um pouquinho, né, essa semana, e é isso. Boa noite pra vocês. Quem tá precisando, então, consolidar essa pré-alfabetização, entra no link da minha bio pra receber a oferta especial da Black Friday, tá? Essa oferta da Black antecipada agora, sexta-feira, só é válida pro dia 28 de outubro. Somente sexta-feira e somente quem estiver no grupo de mensagens vai ter acesso à nossa promoção, tá bom? Então, é isso. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.